Você já notou como algumas mulheres vivem numa casa que respira paz, enquanto outras acordam todos os dias, dentro de uma bagunça que parece se multiplicar sozinha durante a noite? A mesma quantidade de horas, a mesma quantidade de filhos, de trabalho, de cansaço, muitas vezes até menos dinheiro. E ainda assim uma entra na cozinha às 7 da manhã e sente vontade de fazer um café. A outra entra na cozinha às 7 da manhã e sente vontade de chorar. Eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com essa clareza. A sua casa não está desorganizada porque você é preguiçosa. A sua casa está desorganizada porque ninguém te ensinou o princípio das primeiras horas. E o mundo moderno te vendeu uma mentira muito bem embalada. A mentira de que a organização é uma questão de tempo, de dinheiro, de caixinhas bonitas, de aplicativo no celular, de um dia livre no fim de semana para colocar tudo em ordem de uma vez. Isso é engano. Isso é a promessa de atalho que já roubou 20 anos de mulheres boas, mulheres tementes a Deus, mulheres que trabalham muito e ainda assim vivem envergonhadas de abrir a porta quando alguém toca a campainha sem avisar. A verdade bíblica que foi esquecida é muito mais simples e muito mais incômoda. Deus sempre pediu o primeiro. A primeira colheita, o primeiro fruto, o primeiro filho, o primeiro dia da semana. E na prática de uma casa, isso significa a primeira hora do dia. Provérbios 31 descreve a mulher virtuosa, dizendo que ela se levanta ainda de noite e dá alimento à sua casa. Repare que o texto não diz que ela era rica, não diz que ela tinha ajuda, não diz que ela tinha talento natural. Diz que ela se levantava primeiro. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. 7 coisas que você deve fazer todas as manhãs para manter sua casa organizada, mas não como uma lista bonitinha que você vai esquecer até amanhã. Eu vou te mostrar dentro de um sistema bíblico de 3 etapas que muda a casa por dentro e por fora. E vou fazer isso contando a história de 2 mulheres que, no fundo, são a mesma mulher. Esse sistema tem nome. Eu chamo de o caminho das primícias. Ele não tem nada a ver com talento, com energia, com aquela vizinha que já nasceu organizada. Tem a ver com obediência em 3 etapas ordenadas por Deus. Primícias, que é entregar o primeiro a Ele antes de entregar o resto ao mundo. Multiplicação, que é usar a ordem que você recebeu para abençoar alguém. E descanso, que é o lugar onde a paz deixa de depender das circunstâncias da sua casa. E eu já te aviso, a maioria das pessoas para na primeira. E é por isso que a maioria das casas volta ao caos em 3 semanas. Antes de eu continuar, convido você a deixar seu like e me dizer nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar. Eu leio, eu respondo, e isso me ajuda a saber o que preparar para vocês. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica em inscrever e ativa o sininho. E acredita, uma boa notícia na sua casa está chegando para você nos próximos dias. Agora deixa eu te contar a história. Marli tinha 54 anos e uma casa que qualquer pessoa descreveria como serena. Não era uma casa grande. Era uma casa de 2 quartos num bairro comum de Contagem, com um quintalzinho estreito, um varal, uma mesa de fórmica e um sofá que ela já tinha reformado 2 vezes. Mas quem entrava lá dizia sempre a mesma frase: "Nossa, Marli, aqui é tão calmo." Ela sorria e não explicava. Fazia 10 anos que era assim. Numa terça-feira de março, Marli foi levar uma marmita para uma família da igreja e conheceu Cláudia. Cláudia tinha 43 anos, 3 filhos, um trabalho de auxiliar administrativa e um marido que trabalhava fora a semana inteira. Quando ela abriu a porta, entreabriu só um pouquinho, o corpo bloqueando a fresta, do jeito que só faz quem tem vergonha do que está atrás dela. E Marli conhecia aquele gesto. Conhecia porque tinha feito aquilo por 15 anos da própria vida. Cláudia acabou deixando ela entrar. A pia tinha louça de 2 dias. Havia 3 cestos de roupa lavada e seca sobre o sofá, esperando serem dobrados desde sábado. As camas estavam desfeitas, os quartos escuros, as cortinas fechadas às 10 da manhã. E Cláudia disse a frase que Marli já esperava: "Desculpa a bagunça, é que eu não tenho tempo para nada." Só que Marli percebeu outra coisa. E essa é a parte que interessa. Cláudia não era desleixada. Cláudia era exausta e organizada de um jeito errado. Ela contou que passava o sábado inteiro faxinando. O sábado inteiro, sem parar, das 7 da manhã às 6 da tarde. Contou que já tinha comprado organizadores, potes, etiquetas.
Contou que assistia vídeo de organização até 1 da manhã e acordava às 6h30 correndo, no susto, com o celular na mão antes mesmo de pôr o pé no chão. Contou que orava assim. Orava enquanto dirigia, orava enquanto lavava louça, orava enquanto chorava no banheiro com a porta trancada. E contou, quase pedindo desculpa por dizer, que fazia meses que sentia que Deus não estava ouvindo. Marli ficou em silêncio, sentada naquela sala com o cesto de roupa do lado, e sentiu uma coisa esquisita subir pelo peito. Não era pena, era reconhecimento. Ela estava olhando para si mesma 10 anos atrás. Mesma dor, mesmo erro, mesma teimosia. E o que ela não sabia ainda naquele momento era que ajudar Cláudia ia obrigá-la a revisitar tudo o que ela tinha aprendido e a descobrir onde ela mesma tinha começado a escorregar sem perceber. Porque 10 anos antes, Marli era exatamente aquilo. Aos 44 anos, ela tinha uma casa que ela chamava para si mesma de a Casa da Vergonha. Não era sujeira, era acúmulo, era desordem, era coisa fora do lugar, em cima de coisa fora do lugar. Ela tentou resolver sozinha por mais de 1 ano. Tentou o método de faxinar tudo num domingo. Funcionava por 4 dias. Tentou comprar caixas. As caixas viraram mais um lugar cheio de coisa. Tentou fazer lista. Perdia a lista. Tentou acordar mais cedo. Acordava, pegava o celular, e quando via já eram 7h20 e ela estava atrasada e brava. E o pior de tudo, ela orava. Ela orava muito. Senhor, me ajuda a organizar essa casa. Senhor, me dá disposição. Senhor, tira esse peso de mim. E nada mudava. Ela chegou a pensar que talvez Deus tivesse dado esse dom para outras mulheres e simplesmente não tivesse dado para ela. Foi numa quarta-feira, no salão da igreja, que Dona Zilda sentou do lado dela. Dona Zilda tinha 79 anos, criou 5 filhos sozinha depois que ficou viúva aos 33 e limpava a casa de família até os 68. Não era professora, não era líder de nada oficialmente. Era só aquela senhora que todo mundo procurava quando estava afundando. Ela olhou para Marli e disse: "Filha, você está com cara de quem briga com a própria casa." Marli desabou. Contou tudo. E Dona Zilda ouviu até o fim sem interromper, e depois disse uma frase que Marli nunca esqueceu. "Marli, você não tem problema de organização. Você tem problema de ordem. E isso é diferente. Organização é onde as coisas ficam. Ordem é o que vem primeiro. Deus não criou o mundo organizado, minha filha. Ele criou o mundo em ordem. Primeiro a luz, depois a separação das águas, depois a terra. Cada coisa no tempo certo e na sequência certa. Você está tentando fazer o terceiro dia da criação sem ter feito o primeiro." Marli não entendeu. E Dona Zilda continuou: "Você entrega o primeiro pedaço do seu dia para quem? Para o celular, para o noticiário, para a preocupação, para o grupo da família. Você entrega as suas primícias para o barulho e depois pede a Deus que abençoe as sobras. Não funciona assim. Nunca funcionou. Malaquias diz claramente: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, e vede se eu não vos abrirei as janelas do céu." Repare que ele fala em janelas, filha. Ele quer abrir as janelas do céu para você, e você não abre nem as da sua sala. Aí Dona Zilda explicou o caminho. 3 etapas nessa ordem sem pular. Primícias: dar a Deus e a sua casa a primeira hora do dia, antes de o mundo entrar. Multiplicação: usar a ordem que você recebeu para servir alguém, porque o que não é repartido apodrece. E descanso: o lugar onde você para de arrumar a casa por medo do julgamento dos outros e começa a cuidar dela por gratidão. Marli pediu para ser ensinada, e Dona Zilda aceitou, mas com um aviso que soou quase duro. "Aceito, mas se prepara, porque a primeira etapa vai destruir tudo o que você acha que sabe sobre organizar uma casa. Você vai querer resultado grande e eu vou te dar tarefa pequena. Você vai querer transformação e eu vou te dar repetição. E se você aguentar 90 dias, você não vai mais ser a mesma mulher." A jornada começou numa segunda-feira, às 5h40 da manhã. Dona Zilda foi enfática logo no começo. "Nesta etapa você não questiona, não improvisa, não adapta, não melhora. Você obedece. Depois eu te explico o porquê de cada coisa. Agora você só faz." E ela deu 7 práticas. 7. Nenhuma a mais.
A primeira, acordar 40 minutos antes da casa acordar e não tocar no celular. Antes de qualquer coisa, sentar, abrir a Bíblia num salmo e orar em voz baixa. Dona Zilda citou o Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Vigiarei, Marli, quer dizer esperar resposta. Você ora e sai correndo. Fica um pouquinho depois de orar. É aí que ele fala. A segunda, arrumar a cama imediatamente antes de sair do quarto. Sem exceção. Mesmo com sono, mesmo atrasada, mesmo doente. A terceira, abrir todas as cortinas e todas as janelas da casa. Deixar o ar e a luz entrarem. Dona Zilda dizia que casa fechada guarda tristeza junto com o cheiro. A quarta, deixar a pia da cozinha completamente vazia antes de sair de casa. Nem um copo, nem uma colher. A quinta, 15 minutos cronometrados numa única área. Uma gaveta, uma prateleira, um canto. Não a casa inteira, um lugar só, por dia. A sexta, a ronda dos 10 minutos. Andar pela casa recolhendo tudo que está fora do lugar e devolvendo cada coisa ao lugar de origem, sem parar para analisar, sem começar outra tarefa. E a sétima, antes de sair, escrever à mão 3 prioridades do dia e agradecer por elas em voz alta. Só 3. E agradecer antes de fazer, não depois. Marli olhou para aquilo e sentiu uma decepção enorme. Ela esperava um método. Esperava um sistema com um nome bonito, com etapas complexas, com aquela sensação de que finalmente tinha achado a resposta. E o que ela recebeu foi: arrume a cama, abra a janela, lave a louça. Dona Zilda, isso é o básico. Isso todo mundo sabe. E Dona Zilda respondeu sem levantar a voz. Todo mundo sabe, ninguém faz. E é exatamente por isso que quase ninguém tem paz dentro de casa. Você não está aqui para aprender coisa nova, filha. Você está aqui para se tornar uma mulher que faz o que já sabe. As primeiras 3 semanas foram brutais. Não pela dificuldade das tarefas. Cada uma levava minutos. Foi brutal pela monotonia. Segunda, cama, janela, pia, gaveta, ronda. 3 prioridades. Terça, a mesma coisa. Quarta, a mesma coisa. Marli olhava para a casa depois de 2 semanas e a casa estava um pouco melhor. Só um pouco. E a mente dela gritava: isso é lento demais. Eu preciso de um milagre agora. Eu preciso que alguém venha aqui e resolva isso de uma vez. No 23º dia, ela quase desistiu. Ligou para Dona Zilda chorando, dizendo que estava cansada, que não estava vendo diferença, que talvez aquilo funcionasse para gente de outra vida. E Dona Zilda repreendeu com amor. Marli, você está pedindo colheita no mês do plantio. Ninguém arranca a semente para ver se ela está crescendo. Faz mais 70 dias. Se não mudar nada, você me procura, e eu peço desculpa pessoalmente. Ela continuou, dia após dia. Cama, janela, pia, gaveta, ronda, prioridades, oração. E então, no 3º mês, aconteceu. Era uma quinta-feira comum. Marli acordou às 5h40, orou, arrumou a cama, abriu as janelas e parou no meio da sala, porque não tinha nada para recolher. A ronda dos 10 minutos durou 2 minutos. A pia já estava vazia da noite anterior, sem que ela tivesse decidido nada. As gavetas que ela vinha fazendo uma por dia tinham se encontrado umas com as outras, e a casa inteira, sem que ela percebesse o exato momento, tinha atravessado uma linha invisível. E o que ela sentiu não foi orgulho, foi uma quietude no peito, uma coisa que ela não sentia havia anos. Ela sentou na cadeira da cozinha com o café na mão às 6h30 da manhã e chorou de alívio. Quando contou para Dona Zilda, a resposta veio pronta. Você sentiu, né? Isso é primícias. Deus honra quem o honra primeiro. Você deu a ele o começo do seu dia por 90 dias e ele te devolveu o dia inteiro. E tem uma coisa que Dona Zilda não sabia explicar com palavras técnicas, mas que a ciência confirma. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, mostra que o cérebro humano transforma sequências repetidas em circuitos automáticos. Ele chama isso de loop do hábito. Quando você repete a mesma sequência, no mesmo lugar, no mesmo horário, o cérebro para de gastar energia decidindo e começa a executar sozinho. É por isso que arrumar a cama todo dia às 6 da manhã, depois de 90 dias, deixa de ser uma tarefa e vira quem você é. A Bíblia já dizia isso de outro jeito em Lamentações 3. As misericórdias do Senhor
são novas a cada manhã. Novas a cada manhã. Não a cada mês. Não a cada virada de ano. Amanhã é a unidade de medida de Deus para o recomeço, e a ciência só descobriu depois o que a palavra já tinha escrito. Você acabou de ver como 3 meses de obediência fiel mudaram tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso. Te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. 6 meses depois do início, Marli tinha domínio completo daquelas 7 práticas. Elas não eram mais esforço, eram fundo de tela. E foi aí que ela começou a reparar numa coisa que a incomodava. Ela via mulheres na igreja que sabiam mais Bíblia do que ela jamais saberia. Mulheres que citavam capítulo e versículo de cor, que faziam curso de teologia, que corrigiam o pastor educadamente no grupo do Zap. E essas mesmas mulheres viviam com a casa em ruínas, o casamento por um fio, a agenda destruída e o rosto cansado. Marli perguntou a Dona Zilda como aquilo era possível. Dona Zilda deu um sorriso triste. Isso é o inferno dos eternos aprendizes, filha. Gente que passa a vida inteira estudando o mapa e nunca sai de casa. Elas trocaram a obediência pelo estudo, porque estudar não dói e obedecer dói. Tiago fala disso e é duro. Capítulo 1, versículos 22 a 25. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de qual era a sua aparência. Repare no espelho, Marli. Ela se olha e esquece. Conhecimento é ter a Bíblia na estante. Sabedoria é ter a palavra no coração e pés que andam nela. E então, Dona Zilda disse: agora você está pronta para a multiplicação. A segunda etapa começou com uma frase que desmontou Marli. Na primeira etapa você aprendeu a obedecer. Mas se você parar aí, vai ser só uma serva obediente com a casa bonita. E Deus não te chamou para ser empregada da própria vida. Ele te chamou para ser filha e co-herdeira. Dona Zilda mandou ela ler Mateus 25, a parábola dos talentos, e chamou atenção para o detalhe que quase todo mundo passa por cima. O servo que enterrou o talento não gastou, não roubou, não estragou. Ele guardou. Ele foi cuidadoso. Ele manteve tudo em ordem. E mesmo assim foi repreendido, porque em ordem parada não há multiplicação. Você arrumou a sua casa, Marli. Ótimo. Agora, para que serve uma casa arrumada que ninguém entra? A tarefa da segunda etapa foi essa: abrir a casa, chamar alguém, ensinar alguém, levar comida para alguém. Marli reclamou: mas, Dona Zilda, eu ainda tenho tão pouco. Minha casa é pequena, minha louça é desemparelhada, meu sofá é velho. E a resposta foi imediata. A viúva tinha 2 moedinhas. Deus não pede o seu muito, filha. Ele pede o seu tudo. Marli começou pequeno. Chamou uma vizinha para um café numa terça de manhã. Depois passou a ensinar a filha de uma amiga, uma menina de 22 anos recém-casada que não sabia por onde começar. Depois virou 2 mulheres, depois 4. Na sala pequena, com café passado na hora e a pia vazia. E veio o momento que ela nunca esqueceu. Uma mulher da rua de baixo, mãe solo de 2 meninos, estava passando por uma situação muito pior que a dela. Marli passou uma manhã inteira lá, ajudou a organizar a cozinha, ensinou as 7 práticas, deixou anotado num papel. Não pediu nada, não contou para ninguém. Voltou para casa às 11 da manhã. E às 2 da tarde o telefone tocou. Era uma oportunidade de trabalho que ela vinha esperando havia 2 anos, oferecida por alguém que ela nem lembrava de ter conhecido. Não foi coincidência. Foi Lucas 6,38 acontecendo em tempo real. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão de novo. Aí Dona Zilda fez a advertência mais séria de todas.
99% das pessoas param aqui, Marli. Elas aprendem a obedecer, aprendem a servir e continuam carregando ansiedade, controle e medo. A casa está limpa e o coração está apertado. Falta a terceira etapa: descansar em Deus de verdade. E ela contou uma coisa que nunca tinha contado. Contou que depois que ficou viúva, ela limpava a casa de madrugada. Não porque a casa estivesse suja, porque se ela parasse, ela sentia. Ela usou a organização como anestésico por quase 15 anos, até uma noite em que ela caiu de joelhos na cozinha e entendeu Mateus 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim, filha. Não é esforçai-vos mais, é aprendei. Descanso se aprende. O teste de Marli veio 2 anos depois. O marido perdeu o emprego, o filho teve um problema sério de saúde e a conta do mês não fechava de jeito nenhum. E aconteceu uma coisa que ela mesma não sabia explicar. Ela continuou acordando às 5h40, continuou orando. Continuou arrumando a cama, abrindo as janelas e esvaziando a pia, não por disciplina, por âncora. No meio da tempestade, ela tinha um chão. As pessoas ao redor comentavam que ela estava estranhamente serena, e ela estava. Não era negação. Era Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E olha que interessante. Carol Dweck, no livro Mindset, mostra que a diferença entre pessoas que quebram sob pressão e pessoas que crescem sob pressão não é a quantidade de estresse, é a interpretação que se dá ao estresse. Quem enxerga a dificuldade como sentença, desmorona. Quem enxerga a dificuldade como processo, se fortalece. E é exatamente isso que a fé faz no corpo humano. Ela muda a leitura da crise e o corpo obedece à leitura. A paz que excede o entendimento não é sentimento, é posição. 10 anos se passaram, e foi essa mulher que sentou na sala de Cláudia naquela terça-feira de março. Marli ensinou as 7 práticas para ela, uma por uma, do jeito que Dona Zilda tinha ensinado. E Cláudia fez o que Marli tinha feito. Reclamou que era básico demais, quis pular etapas, quis fazer a casa inteira num sábado. Marli teve que dizer as mesmas frases que ouviu. E foi aí que a coisa virou. Porque enquanto ela dizia, você tem que dar a primeira hora a Deus antes de dar ao celular, ela ouviu a própria voz e sentiu o rosto esquentar. Fazia quase 1 ano que ela acordava e checava mensagens antes de orar. 1 ano. Devagarzinho, sem decisão consciente, ela tinha trocado a ordem. A casa continuava impecável, porque o hábito já era automático, mas as primícias tinham virado sobras. A cama estava feita e a alma estava desarrumada. Ela estava mantendo a forma da obediência, sem o coração da obediência. Marli voltou para casa naquele dia e chorou de um jeito diferente. Não de vergonha, de gratidão. Deus tinha colocado uma mulher de 43 anos na frente dela como espelho para mostrar onde ela mesma tinha escorregado. E aqui está uma verdade que eu preciso que você guarde. Às vezes, Deus não te manda um professor, Ele te manda um espelho. No ano seguinte, Cláudia atravessou as 3 etapas. E hoje ela ensina outras mulheres. E quando as meninas mais novas perguntam a ela qual é o segredo, ela responde exatamente o que Dona Zilda respondia. Não tem fórmula mágica. Só tem obediência, serviço e confiança, nessa ordem todo dia por muito tempo. E Malaquias 3:10 continua sendo o convite mais ousado da Bíblia inteira, o único lugar onde Deus diz, provai-me nisto. Porque Ele sabe que quem testa de verdade nunca mais volta atrás. E o mais bonito é que esse caminho não serve só para casa. Você tira o assunto casa e coloca dinheiro. Primícias é separar o dízimo e a poupança antes de gastar. Multiplicação é usar o que sobra para abençoar. Descanso é parar de acordar às 3 da manhã, fazendo conta de cabeça. Coloque saúde. Primícias é o cuidado inegociável logo cedo. Multiplicação é cuidar de quem depende de você com o corpo que você recuperou. Descanso é parar de odiar o próprio reflexo. Coloque casamento.
Primícias é a primeira palavra do dia ser gentil, multiplicação é servir sem cobrança, descanso é confiar sem vigiar. Coloque filhos, coloque trabalho, coloque o que você quiser. O caminho é sempre o mesmo, porque o Deus é o mesmo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Agora, eu preciso te dizer a parte que queima. A maioria das pessoas que está assistindo este vídeo agora nunca vai ter uma casa em paz. E não é por falta de informação, você já tem informação demais. É porque vai se recusar a passar pela etapa das primícias. Vai querer o resultado do terceiro mês na primeira semana. Vai fazer 3 dias não ver diferença e voltar para o celular na cama. E existem 2 mentiras modernas que precisam morrer hoje. A primeira: Deus quer que eu seja feliz do meu jeito. Não. Deus quer que você seja santa, e a felicidade é consequência, não projeto. A segunda, e essa é a mais perigosa dentro da igreja: graça significa que eu não preciso me esforçar. A graça te salva sem esforço, sim, mas a graça não arruma a sua cama. A graça não lava a sua louça. A graça não acorda por você às 5h40. Jesus foi assustadoramente claro em Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, faz. O verbo é fazer. Não existe atalho espiritual. Nunca existiu. Nunca vai existir. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu uma coisa que se aplica perfeitamente a isso. Cada dia é ou um dia de sucesso ou um dia de fracasso. E são os dias de sucesso somados que dão o que você quer. Não existe o dia grandioso isolado. Existe a manhã de hoje, feita direito, multiplicada por 600 manhãs. Então, vamos ao que você faz amanhã, na prática. Primeiro, escolha uma área da sua casa e da sua vida para entregar a Deus. 1, não 7. A cozinha, por exemplo. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio para essa área. Comece por Provérbios 24, versículos 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e agradáveis. Terceiro, entre nas primícias com humildade total, fazendo as 7 coisas todas as manhãs. Acordar 40 minutos antes sem tocar no celular e orar. Arrumar a cama antes de sair do quarto. Abrir as cortinas e as janelas. Deixar a pia vazia. 15 minutos cronometrados numa área só. A ronda de 10 minutos recolhendo o que está fora do lugar. E escrever à mão as 3 prioridades do dia, agradecendo antes de fazer. Quarto, continue por 90 dias sem avaliar o resultado. Você não tem permissão para julgar antes do 90º dia. Quinto, quando a ordem chegar, entre na multiplicação. Chame alguém para tomar café na sua casa. Ensine uma mulher. Leve uma marmita. Sexto, continue por meses, por anos. Sétimo, um dia, sem perceber a data exata, você vai estar no descanso. Você vai olhar sua casa não com alívio, mas com gratidão. E se você acha isso lento, olha os exemplos que Deus escolheu registrar. José passou 13 anos entre a cisterna e a prisão antes do palácio. Davi foi ungido rei e voltou a pastorear ovelhas por mais de uma década. Daniel orava 3 vezes por dia, todos os dias, ano após ano. E foi a rotina dele, não um milagre isolado, que os inimigos usaram como acusação, porque era a única coisa previsível na vida dele. Ruth só catava espigas atrás dos ceifeiros dia após dia, até que o dono do campo reparou. James Clear, em Hábitos Atômicos, diz que o hábito é o juro composto da autossuperação. 1% melhor por dia parece nada hoje e é uma vida inteira diferente em 1 ano. Deus já operava por juros compostos muito antes de alguém dar nome a isso. Dona Zilda morreu aos 91 anos, num domingo de manhã com a cama feita e as janelas abertas. Marli estava lá. E na véspera, uma das netas perguntou a ela qual tinha sido o maior arrependimento da vida dela. Dona Zilda pensou um tempo e respondeu: não ter confiado em Deus mais cedo. Eu perdi 15 anos limpando casa para não sentir saudade.
quando eu podia ter passado esses 15 anos descansando nele e limpando a casa por amor. O conselho final dela foi para todos que estavam no quarto. Não deixem a casa de vocês ser um lugar de vergonha. Casa é altar, e altar se prepara de manhã. E as últimas palavras que Marli ouviu dela foram estas: transformação não é ser perfeita desde o primeiro dia, é se tornar tão obediente que a santidade vira inevitável. Naquele dia, na Bíblia aberta sobre a mesa de cabeceira dela, estava marcado 2 Timóteo 4. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Porque o caminho das primícias nunca foi sobre a casa. Foi sobre quem você se torna enquanto arruma a casa. Existe uma versão de você que acorda no susto, checa o celular, entra na cozinha e já começa o dia devendo, correndo atrás do próprio dia, brava com todo mundo, envergonhada da própria porta. E existe uma versão de você que acorda 40 minutos antes, conversa com Deus, abre as janelas, olha a pia vazia e entra no dia com o dia já ganho. As duas têm a mesma casa, as duas têm a mesma idade. A diferença entre elas cabe em uma manhã. Deus está olhando para a sua vida agora e a pergunta é simples: Ele vê alguém disposto a obedecer antes de entender? Ou vê alguém ainda procurando o atalho, ainda esperando o sábado livre que nunca vem, ainda achando que o problema é falta de tempo? 5 anos vão passar de qualquer jeito. Você pode passar esses 5 anos procurando a fórmula mágica, comprando o organizador, assistindo vídeo até 1 da manhã e acordando no susto. Ou pode passar esses mesmos 5 anos pagando o preço da transformação, uma manhã por vez. Em ambos os casos, os 5 anos passam. A diferença é o que você tem no fim deles. A transformação está esperando por você. Mas Deus não vai forçar a sua mão nem arrumar a sua cama. Você precisa escolher obedecer. Jeremias 6,16 diz assim: Ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Veredas antigas, não novidade, não modinha, o que sempre funcionou. Se este vídeo falou com você, ativa as notificações do canal para não perder o próximo. E me conta aqui embaixo nos comentários qual é a área da sua vida ou o cômodo da sua casa que você vai transformar usando o caminho das primícias. Escreve para mim, porque quando você escreve, você se compromete. E se você chegou até aqui, até este minuto do vídeo, eu quero te agradecer de verdade. Você é uma das poucas pessoas verdadeiramente dispostas a mudar. A maioria já saiu faz tempo, procurando um vídeo que prometesse resultado mais rápido. Agora vai e comece. Amanhã de manhã. Não na segunda-feira, não no dia 1º, não quando as crianças voltarem para a aula. Amanhã. Entre nas primícias e faça as 7 coisas. E daqui a alguns anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar que era a mesma mulher. Que Deus abençoe a sua jornada e a sua casa. Até o próximo vídeo.